Boa noite mais uma vez, bem-vindos a esta segunda sessão deste seminário sobre o protesto ainda não terminou e vamos de imediato inclinar as nossas cabeças, fazer uma oração para iniciarmos a sessão esta noite. Querido e bom Pai, estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos plenamente conscientes desse facto, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia que aqui nos encontramos com vida e com saúde. Agradeço, Senhor, por todos estes queridos que aqui estão presentes e também por aqueles que nos seguem online. Que o Teu Espírito, Senhor, possa repousar sobre cada um de nós e que a mensagem que vai ser apresentada esta noite possa ser clara e que nos ajude a compreender, Senhor, verdadeiramente aquilo que está em causa neste grande conflito, Senhor, entre o bem e o mal e que Tu nos ajudes a compreender, Senhor, a posição que cada um de nós deve tomar com a Tua ajuda. Orienta, pois, através do Teu Espírito Santo as nossas mentes e abre os nossos corações. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, nós ontem vimos qual foi o motivo, a razão principal que levou Martinho Lutero a protestar. Pois bem, qual era o contexto? O contexto era um contexto em que havia, portanto, as chamadas indulgências. Pois bem, hoje nós vamos avançar e o tema, o título que eu dei a esta apresentação desta noite é Sola Scriptura e a Tradição. Não sei se os irmãos estão familiarizados, provavelmente a maioria de vós está, com esta expressão latina, Sola Scriptura, que simplesmente quer dizer somente a Escritura. Ora bem, aquilo que nós vamos abordar hoje foi o grande ponto de discórdia na Reforma Protestante, entre protestantes e católico-romanos. E nós iremos ver o que é que está verdadeiramente implicado nesta controvérsia. Pois bem, uma pergunta absolutamente crucial que nós nos devemos colocar é esta. E reparem bem, como pode a Igreja Católica Romana justificar ensinos do seu sistema de crenças ordenando coisas que não estão mencionadas explicitamente ou mesmo implicitamente nas Escrituras? Esta é uma questão fundamental, porque reparem, quando nós confrontamos algum católico, e reparem, eu refiro-me a doutrinas e eu vou-vos mostrar a lista. É uma lista bem grande. Refiro-me a doutrinas tais como, e agora reparem, as indulgências, que nós vimos ontem, mas para além das indulgências nós temos, olhem só, a Imaculada Conceição de Maria, a Ascensão de Maria ao céu, em forma corporal, a função de Maria como mediadora, por vezes até chamada de corredentora, entre os seres humanos e Deus, o celibato dos padres, o sacrifício da missa, a quaresma, o batismo infantil, o batismo por aspersão, a confissão auricular, as orações pelos mortos e aos mortos, a recitação do terço. Eu não sei se os irmãos sabem, por exemplo, se às 18h30 cada dia ligarem na Rádio Renascença, vocês ouvem o terço a partir de Fátima, certo? Durante uma meia hora. A recitação do terço. A abstenção de comer carne às sextas-feiras, embora eu creia que esta prática já caiu um pouco em desuso. A adoração de ídolos e adorar o domingo como dia de descanso. Estas são algumas das doutrinas, ou, enfim, a maior parte de doutrinas que não têm nenhum apoio bíblico. E agora a grande questão é esta. Então, mas se estas doutrinas não têm nenhum apoio bíblico, por que a Igreja Católica Romana as defende? Esta é uma grande pergunta. Mas, não apenas as defende, mas simplesmente eles não se incomodam nada em defender estas doutrinas. Não sei se já vos aconteceu vocês dialogarem com um católico, e particularmente um católico que, enfim, esteja dentro da teologia, um padre, e se colocarem a questão, mas porquê que vocês têm doutrinas que não têm base escriturística? Pois bem, sabem a resposta que ele vai dar? E daí? Qual é o problema? Pois bem, é aqui que há um grande choque entre a mentalidade protestante e a mentalidade católica romana. Pois bem, então a pergunta mantém-se. Porquê? Reparem, eu vou voltar atrás. Ok? Vou voltar atrás e vou formular novamente a pergunta. Como pode a Igreja Católica Romana justificar ensinos do seu sistema de crenças, ordenando coisas aos seus fiéis, que não estão mencionadas explicitamente ou mesmo implicitamente nas Sagradas Escrituras? E reparem, a resposta é simples. É devido à visão que a Igreja Católica Romana tem da tradição. O seu padrão não é, e eu sublinhei, não é um sola Scriptura. Este é o problema.
E, obviamente, quando os reformadores, tais como Martinho Lutero, mas não só, outros, vieram defender o princípio sola scriptura, pois bem, isto, mais do que qualquer outra coisa, foi o grande choque entre católicos e protestantes. E este choque mantém-se até aos nossos dias. E vamos ver, então, algo muito importante. Reparem bem, eu tenho aqui, ontem mostrei-vos a edição portuguesa, hoje mostro-vos a edição francesa do Catecismo da Igreja Católica. Este livro foi eu próprio que comprei quando ele saiu. Eu tenho aqui a data. Eu comprei quando era aluno de Teologia em Collonges, em França. Eu pus aqui a data, Collonges, 24 de novembro de 92. Portanto, façam as contas. Isto foi exatamente há 25 anos atrás. E quando eu comprei isto a 24 de novembro, isto tinha sido acabado de publicar pelo Papa no dia 11 de outubro, ou seja, um pouco mais de um mês antes. Eu vou-vos mostrar o que é que está aqui. E reparem, no outro catecismo, a edição portuguesa que vos mostrei ontem, está lá, vocês podem, se quiserem confirmar, eu posso dar-vos isto para vocês lerem. E está lá, no final da introdução, e reparem que isto é um manual ainda subejamente grande. E na introdução, no final dessa introdução, no último parágrafo, está escrito: dado no dia 11 de outubro de 1992, reparem, foi neste mês que fez exatamente os 25 anos, ou seja, foi comemorado as bodas de prata deste catecismo, ok? Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário, neste mesmo dia, 30º aniversário da abertura do Segundo Concílio Ecuménico do Vaticano, que começou já agora, para quem não sabe, a 11 de outubro de 1962, ok? E terminou depois a 8 de dezembro de 1965. 14º ano do meu pontificado. Assinatura, aparece assinatura à mão, Ioannes Paulos II, que é o nome João Paulo em latim. Ok? Nesta introdução, reparem, eu estou a apresentar dados escritos, ok? Que estão aqui. Isto não é nenhuma invenção minha. Está cá escrito. E nessa introdução, reparem o que é que lá está escrito. O Catecismo da Igreja Católica, que é isto, que aprovei no passado dia 25 de junho, é o Papa João Paulo II a falar, isto quando ele assina no dia 11 de outubro, e cuja publicação hoje ordeno, hoje que é o tal dia 11 de outubro, não se esqueçam, em virtude da autoridade apostólica, reparem, eu pus aqui a vermelha, em virtude da autoridade apostólica. Reparem, há 25 anos atrás, a Igreja Católica continua a defender este dogma da autoridade apostólica. Já iremos falar um bocadinho mais à frente, mas é só para chamar a atenção. A autoridade apostólica, portanto, o Catecismo da Igreja Católica que aprovei, e cuja publicação hoje ordeno, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Testemunhadas ou iluminadas, agora escutem bem e leiam bem com os vossos próprios olhos. Pela quê? Pela Sagrada Escritura, mas não fica por aqui. O que é que acrescenta mais? Pela tradição apostólica, já vou explicar o que é isto, e pelo magistério da Igreja. Ou seja, para a Igreja Católica Romana, a base da doutrina, da fé, não é apenas a Escritura, o sola Escritura. São 3 bases. É a Escritura, sim, o que eles dizem. É a tradição apostólica. Reparem, eu tirei isto exatamente como lá está, da edição portuguesa. Reparem, eu até tive o cuidado de pôr o que está a negrito, o que está a maiúsculas, o que está em minúsculas. Exatamente. É como se fosse uma cópia do que lá está. Tal e qual. Então, repare o que lá está. A Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Declaro, quem é que declara? O Papa. Declaro norma segura para o ensino da fé e, por isso, instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial. Então, como é que ele declara este catecismo? Que é o quê? Que é uma norma segura. Mas esta norma segura está baseada em que fundamentos? Mais uma vez, na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no magistério da Igreja. Estão a entender? Isto é de suprema importância. Volto a dizer, foi isto que criou o grande clash, a grande afronta entre católicos e protestantes. É que os reformadores protestantes vieram dizer, não. O que é que eles fizeram? Eles disseram, a tradição apostólica vai para o lixo. O magistério da Igreja vai para o lixo. Só a Escritura é que conta. Os católicos atiraram-se ao ar. Simplesmente atiraram-se ao ar. Não conseguiam aceitar isto. Bom, vamos avançar.
Volto a citar aquilo que está escrito na introdução do Catecismo da Igreja Católica. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro, alô, estão a ver aqui esta doutrina católica claramente exposta, não mudou nada desde os dias dos reformadores. Ontem eu estava aqui a dizer-vos que 500 anos depois a Igreja não mudou nada. Há muitos protestantes hoje que estão iludidos, e reparem bem, eu estou a dizer a palavra correta, iludidos de que a Igreja Católica mudou. Bom, é verdade que houve mudanças, mas como eu provei ontem, são mudanças para pior. E amanhã, se estiverem cá amanhã, vocês irão ver como realmente, após a eclosão da Reforma Protestante, a Igreja Católica ainda se enterrou mais nos seus dogmas errados que já vinham de trás. E porquê que eu digo que se enterrou mais? Porque declarou oficialmente algo que até ali ainda não tinha declarado oficialmente. Portanto, estamos a falar de uma igreja que não mudou. E, portanto, eu não consigo simplesmente compreender como é que há protestantes hoje, ou pessoas que se dizem protestantes, e que aceitam a ideia de que a Igreja Católica mudou. Não mudou. Passaram-se 500 anos, estamos a comemorar agora os 500 anos do início da Reforma Protestante. A Igreja Católica que hoje nós temos pela frente é a mesma Igreja Católica que Martinho Lutero e outros reformadores encontraram pela frente. Aliás, vou ousar dizer mais uma vez, a Igreja Católica que nós hoje temos está numa condição ainda pior do que aquela que Martinho Lutero e os reformadores encontraram. Amigos, mais uma vez, eu quero transmitir aqui uma mensagem muito clara, porque há pessoas que às vezes gostam de pegar naquilo que outros dizem e distorcer o sentido. Este não é um discurso de ódio contra os católicos, mas, embora eu amo os católicos e quero amar todos, não é apenas os católicos, é todos, porque reparem, Jesus foi claro na sua mensagem, e se eu me intitulo de cristão, eu simplesmente tenho que ser coerente com a minha profissão de fé. E ser coerente com a minha profissão de fé é, como Jesus disse, amar a todos, inclusivamente os meus inimigos. Não foi o que Jesus disse no Sermão da Montanha? Sim ou não? Sim. Portanto, nós temos que amar os católicos, e é precisamente porque os amamos. E eu volto a dizer aqui claramente, irmãos e amigos, eu volto a dizer claramente, se há povo à face da terra que ama de coração os católicos romanos, essas pessoas são os adventistas do sétimo dia. Nós amamos os católicos, e é precisamente porque os amamos que queremos chamar a sua atenção. Queremos que eles possam ver estas coisas, queremos que eles possam refletir nestes factos, que, vou-vos dizer muito sinceramente, muitos deles ignoram simplesmente estes factos. E muitos, quando ouvem falar dos protestantes, pensam que os protestantes são, desculpem uma expressão, são um grupo de indivíduos que simplesmente quiseram protestar. É verdade que protestaram, mas a questão é, mas protestaram porquê? Havia razões objetivas, havia razões válidas para esse protesto, sim ou não? Pois bem, aquilo que estamos a tentar mostrar é que havia mais do que razões válidas para protestar. Ok? Então reparem bem no que aqui está escrito. Vamos continuar a leitura. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica. E não só, olha o que ele acrescenta também, a todas as igrejas particulares. E o que é que são estas igrejas particulares? O termo parece assim um bocadinho dúbio, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Estas igrejas particulares são igrejas que, na perspectiva católico-romana, se separaram da comunhão católica, mas apesar de se terem separado, reparem o que é que ele diz. A todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. Se estiverem em comunhão e em paz com a Sé Apostólica de Roma, podem ser particulares, mas estamos em comunhão. Ok? E diz assim, o serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus. Reparem que ele não diz sustentar e confirmar a fé de todos os fiéis da Igreja Católica. Não, ele aqui ele dirige-se a quem? Ele dirige-se a todos os cristãos. Reparem, ele dirige-se a todos os cristãos para dizer o quê? Que ele quer sustentar e confirmar a fé, mas sustentar e confirmar a fé a partir de quê? A partir do catecismo. Porque o catecismo é que é a norma segura. Palavras deles. E a norma segura está baseada em quê? Ora, vamos lá outra vez recordar. Na Sagrada Escritura, mais o quê? Mais a tradição apostólica, mais o magistério da Igreja. Então, qual é a visão que ele quer que todos os cristãos ou todos os discípulos do Senhor Jesus aceitem? Quer que todos os discípulos do Senhor Jesus aceitem a ideia de que a doutrina verdadeira, a santa doutrina, está fundamentada na Bíblia, na tradição
apostólica e no magistério da Igreja. Mas isso colide completamente com o grande princípio protestante sola escritura. Não sei se vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar. Como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Bom, ainda continuo a citar o que vem na introdução deste livro. Estou a citar, claramente. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que recebam este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Este catecismo é-lhes dado para que sirva... Sirva de quê? Eu agora sublinhei aqui a vermelho. Texto de referência, seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Então reparem, o que é o texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica? É o catecismo. Não é a Bíblia, é o catecismo. Mas o catecismo está fundamentado em quê? Na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no magistério da Igreja. Desculpem-me eu estar a repetir, mas isto é importante que se repita. Ok? Mais. E de modo muito particular para a elaboração dos catecismos locais. Sabem, este é o chamado catecismo universal. E deste catecismo universal derivam, por vezes, catecismos locais, que têm várias adaptações, mas sobretudo ao nível cultural. Por exemplo, em África, em Ásia, mas obviamente que o corpo central de doutrinas é o mesmo. Mas depois há adaptações. Há, por exemplo, o chamado catecismo latino, mas este é o central. Ou seja, isto que eu tenho aqui nas minhas mãos é a Constituição Suprema da Igreja Católica Apostólica Romana. É aqui, é isto. Ok? Mas, e reparem o que é que ele diz ainda. Pretende apoiar os esforços ecuménicos. Interessante, hein? Ou seja, ele diz que isto é para apoiar os esforços ecuménicos. Mais, animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. Não se esqueçam desta frase aqui. Harmoniosa coerência da fé católica. Amanhã eu vou-vos mostrar que isto é falso. Porque a própria fé católica não é coerente. Eu vou-vos mostrar com dados, não é o que eu penso, é factos. E vocês vão analisar os factos por vós próprios. Ok? Muito bem. E já fui demais. E já agora, eu vou-vos dar um exemplo que aparece aqui neste mesmo catecismo. É só um exemplo, só para vocês verem qual é a visão católica romana, portanto, da inspiração. E eu dou-vos este exemplo. É o artigo 2173 do Catecismo da Igreja Católica. Isto está escrito por artigos e o artigo 2173 reza assim. Vou-vos dizer, está exatamente, eu copiei tudo exatamente como lá está. Se vocês quiserem confirmar, podem ver. É exatamente. As letras, os itálicos, tudo. É exatamente como lá está. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Conhecem esse episódio, sim ou não? Conhecem? Não conhecem? Eles também os conhecem. Porque está aqui escrito. Mas Jesus nunca viola a santidade deste dia. Oh! É interessante, não? Olha o que o Vaticano sabe. O Vaticano sabe que o Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, mas que Jesus nunca viola a santidade deste dia. E em nota de pé de página aparece, confere, Marcos 1:21 e João 9:16. Mas é com a autoridade que ele, Cristo, dá a sua interpretação autêntica desta lei. Repare, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não podia estar mais de acordo com isto. Sabem porquê? Porque aqui nos é dito que Jesus, ele próprio, é que dá a interpretação autêntica. Jesus é que dá a interpretação autêntica da lei. Não é mais ninguém, não é nenhum ser humano, é Jesus. E agora reparem, eles põem 2 pontos e citam Marcos 2:27, diz assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Cheio de compaixão, Cristo autoriza-se em dia de sábado a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes que perdê-la. O sábado é o dia do Senhor. Olha que interessante, hein? O Vaticano a escrever isto. Não sou eu. É o Vaticano que escreve aqui. O sábado é o dia do Senhor das Misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. E citam Marcos 2:28. Agora, a grande pergunta é, então, mas se ele escreve isto tão bem,
porquê que, afinal, eles guardam o domingo? Bom, sabem, no próprio catecismo, lá mais à frente, depois vem a introduzir, a dizer que o domingo agora, como o dia da ressurreição, e vocês dizem, então, mas espera lá, então, mas como é que eles dizem aqui grandes verdades e depois fazem outra coisa? É muito simples, amigos, muito simples para eles, segundo a lógica deles. É que para eles, isto é o que diz a Bíblia. Mas como para eles não é só a Bíblia que conta, também é a tradição mais o magistério, então eles agora acrescentam algo da tradição e do magistério que acaba por fazer o quê? Já estão a ver? Contradizer aquilo que a Escritura diz. Estão a entender? Mas a lógica do católico é, não, a base autoritativa da nossa fé e das nossas doutrinas não é só a Santa Escritura. Por isso é que quando nós dizemos, então, mas vocês defendem doutrinas que não estão aqui, eles simplesmente respondem, e daí? Qual é o problema? Daqui a 2 dias, no dia 4, vou-vos dizer, isto vai em crescendo. Isto vai ser revelações cada vez mais fortes. Venham no dia 4, eu vou-vos mostrar aqui declarações de cardeais católicos acerca dos protestantes e dos adventistas. Muito interessante. Vai ser no dia 4, na segunda-feira. Mas vamos avançar. Ora bem. Então, para resumir, eu espero que isto possa ficar claro na vossa mente. O padrão, a norma ou a referência no protestantismo é a Sagrada Escritura, sola Escritura. Ao passo que no catolicismo é a Sagrada Escritura, mais a tradição apostólica, mais o magistério da Igreja. Bom, alguns de vós eu já estou a imaginar que podem estar a pensar, pastor, espera lá, você disse que o padrão, a norma ou a referência no protestantismo é a Sagrada Escritura. Bom, teoricamente. Porque na prática, infelizmente, já não é assim. E é o que nós iremos ver precisamente no tema do dia 4, em que o tema vai ser a evolução do protestantismo desde o século XVI. Depois irei... Mas, teoricamente, o protestantismo aceita o sola Escritura. E deixem-me dizer, queridos amigos, uma coisa. E aquilo que eu vos vou dizer, eu disse um dia diante de um pastor protestante, que era pastor oficial da Igreja Nacional Protestante de Geneve, na Suíça, Genebra. E estávamos a ter uma conversa interessante, e em determinado momento, quando nós falámos sobre assuntos fundamentais, eu disse-lhe, olha, diga uma coisa, o senhor é verdadeiramente protestante? Ele ficou assim muito admirado a olhar para mim e perguntou, mas porquê que faz essa pergunta? Bom, é que eu não consigo compreender como é que o senhor que se diz protestante não aceita um dos princípios fundamentais do protestantismo, que é só a Escritura. Bom, ele aí ficou um bocadinho aflito. E estava um senhor ao lado que era... Eu estava a falar com 2, aliás, com um, mas estava um a assistir à conversa. E aquele com quem eu estava a falar era pastor da Igreja Nacional Protestante de Genebra, que é a Igreja Oficial de Genebra, até aos dias de hoje. E o outro senhor que estava a assistir e que não estava a conversar era nada mais, nada menos do que o presidente dessa igreja. Vocês perguntarão, pastor, como é que teve a oportunidade de falar com essa pessoa? É simples. É que esse pastor foi internado na clínica adventista na Suíça, onde eu estava a trabalhar como enfermeiro. Eu estava no quarto a falar com esse senhor e ele estava a receber a visita do presidente. E quando eu disse, em determinado momento, olha, eu não consigo compreender como é que você, que se diz protestante, não aceita o grande princípio fundamental do protestantismo, que é só a Escritura. Olha, sabe uma coisa? E virei para ele e disse assim, olha, sabe uma coisa? Eu sou muito mais protestante do que você. Porque para mim, eu aceito plenamente um só a Escritura. E sabe uma coisa? O outro senhor, o presidente, virou-se para o colega dele e disse assim, ele tem razão. Eu fiquei admirado. Eu disse, o senhor me livrou aqui, mas ele tem razão. Vocês foi um homem coerente. Reparem, nós temos que ser coerentes. Mais uma vez, daqui a 2 dias nós iremos ver como os católicos acusam os protestantes tradicionais de falta de coerência. Porque os protestantes dizem, por isso é que eu digo, teoricamente, sola Escritura, mas na prática, o sola Escritura vai por água abaixo. Bom, vamos avançar. Ora bem, é importante nós termos uma visão, termos uma compreensão, quero dizer, de qual era a visão judaica da tradição nos dias de Cristo. E sabem porquê? Precisamos recuar no tempo e entender a visão que os judeus tinham da tradição nos dias de Cristo. Pois, e agora escutem, eu vou fazer esta declaração e depois vou provar. A visão que os judeus, e particularmente os escribas e fariseus, vocês conhecem bem estas pessoas dos evangelhos, sim ou não? Nós lemos muito nos evangelhos dos escribas e fariseus, e que eram os piores inimigos de Jesus Cristo, verdade ou não?
Os piores. Os piores. A visão que os judeus, e particularmente os escribas e fariseus, tinham da revelação divina foi replicada pelo papado católico romano, acreditem ou não. E agora vou-vos dizer qual era a visão que os judeus tinham da tradição. Olhem, a primeira vez que eu tomei conhecimento dessa visão foi quando eu era aluno de teologia. Eu tive um professor que era um professor judeu. Ele só nos ensinava o hebraico, bíblico. Mas o senhor, enfim, ele não conseguia conter-se e de vez em quando fazia alguns comentários até muito interessantes. Até vos vou dizer que alguns desses comentários até gravei na minha mente, porque eram comentários muito interessantes e que nos ajudavam a ter uma compreensão correta de certas coisas da palavra de Deus. Mas em determinado momento, eu nunca mais me posso esquecer isto, corria o ano de 1991, estão a ver, já lá vão uns bons anos, uns 26 anos, e ele disse que no judaísmo tradicional, eles têm a compreensão de que a revelação, existem duas revelações. Existe a revelação escrita e existe a revelação oral. E ele explicou melhor. Foi a primeira vez na minha vida que eu compreendi qual é a visão judaica da tradição. Então eles acreditam que há um depósito de tradição, atenção, ou seja, é como se fosse um armazém onde está a revelação divina, só que os canais que levam a esse depósito são dois. Um é a tradição escrita, que é nada mais, nada menos do que a tradição bíblica escrita, e outra é a tradição oral. E vocês perguntarão assim, então, mas essa tradição oral de onde é que veio? Eles explicam. Eles dizem que quando Moisés subiu ao Monte Sinai e que recebeu do Senhor as tábuas com os 10 mandamentos e outras revelações que Moisés escreveu, e vocês sabem que os primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, portanto, tiveram como seu autor Moisés, e o livro de Jó também, já agora. Eles dizem então que essa é a tradição escrita. Mas que Deus, na mesma altura, comunicou outras indicações a Moisés, mas que Moisés não escreveu. E agora nós podemos perguntar, mas como é que nós sabemos que Moisés recebeu essas outras indicações de Deus que... Bom, não temos como provar isso. Eles acreditam nisso. Então eles dizem que Moisés, então, houve coisas que ele escreveu, houve outras que ele comunicou oralmente. E comunicou oralmente a quem? Bom, comunicou oralmente a Josué, depois Josué comunicou a outros, depois a outros, e houve uma sucessão ininterrupta em que a tradição oral foi passando até que chegou aos dias de Cristo. E agora vou-vos dizer mais. Eu simplesmente, por uma questão de tempo, não trouxe para vos apresentar algumas citações, mas eu vou tentar resumir isto. O que é que aconteceu? À medida que essa tradição oral foi passando, inicialmente, numa fase inicial, a tradição oral estava num plano abaixo da tradição escrita. Com o tempo, com a passagem do tempo, a tradição oral passou a ficar ao mesmo nível da tradição escrita. E quando chegamos aos dias de Cristo, a tradição oral já tem um peso superior à tradição escrita. Vocês dizem, onde é que o pastor foi inventar isso? Já vos vou mostrar. Ok? Mas fiquem com esta ideia. Mas, para além deles acreditar que havia, portanto, um depósito de tradição, que era composto pela tradição escrita e pela tradição oral, eles tinham que, ou melhor, reconheciam que tinha que haver uma sucessão linear, ininterrupta, de geração em geração, e eram essas pessoas que suportavam a tradição oral de geração para geração. Bom, agora há aqui um problema. E deixem-me explicar-vos esse problema através de uma ilustração. Imaginem que eu iria fazer, e eu creio que todos aqueles que às vezes participam em reuniões sociais, esta é uma brincadeira que às vezes nós fazemos nas reuniões sociais. Imaginem o seguinte. Eu agora chegava aqui junto a este casal e dizia ali ao Luís uma pequenina história. E depois dizia assim, Luís, por favor, agora passa oralmente esta história que eu acabei de contar para outra. Ele passava à esposa, depois a esposa ia passar a outra pessoa, essa outra pessoa passava a outra pessoa, até que chegava a última pessoa lá, ou a última pessoa da galeria. Qual é a probabilidade de que a história que eu tenha contado tenha chegado intacta, pura, à última pessoa? Qual é a probabilidade? O irmão diz 1%, bom, eu digo 0,00. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Reparem,
será que é legítimo nós... Não, mas repara, as pessoas, elas não são dignas de confiança. Não, não é uma questão de ser ou não digno de confiança. Se calhar até cada um de vós fez o melhor esforço possível para passar, portanto, essa chamada tradição oral de uma pessoa para outra. Só que, conhece aquele ditado popular que diz: quem conta um conto e lhe acrescenta sempre um ponto, não é? Resultado, no final, aquilo está tudo adulterado. Agora, vejam outro cenário. Eu chego junto do Luís e conto-lhe uma pequena história. Mas essa história está escrita num papel. Eu digo: olha, esta história que eu contei está aqui. Passe isto. E ele então conta essa história à esposa, mas passa-lhe o papel. Depois a esposa passa para outra pessoa com o papel. Ou seja, há aqui algo escrito, há a tradição escrita. E passa o papel. Qual é a probabilidade, quando chega à última pessoa, todos passaram um papelinho, a história ser contada da forma correta? 100%. Porquê? Porque está lá escrito no papel. Vocês entenderam? Então reparem, para os líderes religiosos judaicos, eles depararam-se com este problema. Bom, com a tradição escrita, pois bem, isto é fácil de passar, quer dizer, é só conservar os escritos. E com a tradição oral, como é que a gente faz? Isto agora aqui há um problema. E sabem como é que eles supostamente resolveram o problema? Então eles treinaram pessoas muito bem treinadas e que supostamente estavam investidas de um dom especial de Deus para passarem essa tradição de geração em geração sem corromperem a tradição oral. Mas vocês acham que por muito boa vontade que eles tenham, ou por muito que tenham sido investidos, que isto funcionou? Não funcionou. E mais, eles tinham a responsabilidade de, ao longo do tempo, em cada geração, ir ao tal depósito da revelação e estudar o que lá estava escrito, ampliar, explicar e, eventualmente, aplicar à vida prática aquilo. E sabe o que é que aconteceu? À medida que se ia passando de geração em geração, cada vez se ia acrescentando um ponto. E o resultado disso, chegamos ao tempo de Cristo, e já iremos ver numa passagem muito importante, chegamos ao tempo de Cristo e a tradição, não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha ensinado no início. Reparem bem. E assim como a visão, e agora outra coisa importante, e assim como a visão que os líderes religiosos tinham da tradição os levaram a rejeitar a Cristo, vocês concordam com esta afirmação? Porquê que a visão que os judeus tinham da tradição os levou a rejeitar a Cristo? Sabem porquê? Porque Cristo não se conformava com a tradição deles. Já iremos ver o texto. Então reparem, a minha proposta é esta. Assim como a visão que os líderes religiosos tinham da tradição os levaram a rejeitar a Cristo, da mesma maneira o catolicismo romano, que abraçou a mesma visão da tradição dos judeus, levou-os à rejeição do Cristo revelado na Sagrada Escritura. E agora nós vamos analisar então este texto, Marcos 7, 1 a 13. Eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Marcos 7, 1 a 3. Esta é uma passagem que seguramente muitos de vós conheceis. E aqui em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1, lemos o seguinte. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Cá estão, estes eram os líderes religiosos, por excelência. Eram os tais indivíduos que estavam supostamente preparados para passarem corretamente a tradição oral. Já agora, um pequeno parênteses. Esta tradição oral, finalmente, já depois do tempo de Cristo, acabou por ser toda escrita. E sabem como é que se chama o livro onde está essa suposta tradição oral? Chama-se o Talmud. Já ouviram falar no Talmud? É isso que é a tradição oral. Claro, a partir de um determinado momento, passa de oral a escrita. E aí, claro, conserva-se. Mas até aí, era só passado oralmente. Qual é o grau de fidedignidade que se pode ter numa tradição que passa desta forma? Mas também não sabemos se realmente Moisés, quando estava no Monte Sinai, recebeu outras indicações de Deus que não pôs por escrito. Isso essa é outra coisa que nós não temos provas, nem como provar, nem como desaprovar. Bom, vamos ler esta passagem aqui. Versículo 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, e atenção que esta questão aqui, que é aqui suscitada por estes escribas e fariseus, não tem a ver com a higiene. Tem a ver com o lavar cerimonial das mãos. Ou seja, era um lavar que era uma prática religiosa. E já irão perceber isso mais à frente. E o versículo 3 diz assim: pois os fariseus e todos os judeus, observando o quê? O que é que lá está? A tradição dos anciãos.
Qual é esta tradição dos anciãos? Precisamente esta tradição oral de que eu vos estou a falar. Observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E há versões que até dizem, sem lavar de forma especial as mãos. Versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, que receberam de onde? Da tal tradição dos anciãos, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Ou seja, reparem, estamos aqui a falar de uma série de regras que tinham sido passadas pela tal tradição dos anciãos, e eu pergunto, mas onde é que na tradição escrita nós encontramos isso? Não encontramos em lado nenhum. E agora, vamos continuar a ler. Versículo 5. Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com o quê? Com a tradição escrita de Moisés? Não, é isso que eles falam. Com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Como está quê? Escrito. Jesus aqui apela para quê? Para a tradição escrita. Amigos, vou aproveitar para fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte. Vocês podem ler com a mais profunda atenção os evangelhos todos, de uma ponta à outra, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vejam todas as vezes que Jesus cita as Escrituras. Sabem uma coisa? Jesus citou apenas e só da tradição escrita, nunca da tradição oral, da tradição dos anciãos. O que é que isto nos dá como indicação? De que Jesus não aceitava a tradição oral como sendo quê? Fidedigna. Mas a tradição escrita ele aceitava como quê? Como sendo fidedigna. E eu pergunto, então se Jesus é o nosso modelo, será que isto não nos dá uma indicação preciosa, sim ou não? Claro que sim. E vamos continuar, isto tem implicações muito fortes. Versículo 6 ainda. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. E agora reparem, e não fica por aqui, ainda há pior. Versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então a tradição dos homens era colocada aonde? Num plano superior aos próprios mandamentos de Deus. E Jesus vai dar um exemplo. A partir do versículo 10. Mas vamos ler o 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente, é o termo aqui usado para esta minha versão, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Então Jesus acusa estes escribas e fariseus de quê? De uma coisa muito grave. E qual foi a acusação que Jesus fez a estes líderes religiosos? Que eles, com base na sua tradição, eles tinham posto o quê? Os mandamentos de Deus de lado. E agora repare o que diz o versículo 10. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Eu pergunto, quando aqui diz que Moisés disse quê? Da tradição oral ou da tradição escrita? Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Isto está escrito sim ou não? Aonde? Quinto mandamento da lei de Deus, Êxodo 20. Honra a teu pai e a tua mãe. Então Jesus está a citar o quê? A tradição escrita ou oral? Escrita. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. E sabem onde é que isto está escrito? Pois bem, está escrito em Êxodo 21, capítulo 17. Venham lá confirmar comigo, por favor. Êxodo 21, 17. Que é para ver se Jesus citou ou não o que estava escrito. Êxodo 21, 17. Êxodo capítulo 21 e versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Está escrito sim ou não? Está. Jesus então citou algo escrito ou algo oral? Algo escrito. Vamos voltar a Marcos 7. Versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, a oferta para o Senhor. O que era a corbã? A corbã era ofertas que se davam no templo e quem... Imaginem, a situação prática era esta. Um filho tinha a obrigação solene de honrar os seus pais, incluindo na velhice. Agora imaginem, todo o apoio moral, financeiro, com carinho, que um filho pudesse prestar a um pai ou a mãe, se ele não tivesse para aí virado, ele dizia assim, olhem, aquilo que eu estava para dar a vocês é corbã. E então, ao dizer isso, ele ficava isento das suas obrigações morais e financeiras para com os pais. Ele dizia assim, o dinheiro que eu era para vos dar a vós, eu vou dar ao Senhor no templo e como tal, eu já não tenho que vos dar a vós. E o Senhor Jesus vai pôr o dedo na ferida e vai dizer,
ei, que é isso? Vocês estão loucos ou quê? Então vocês dizem que aquilo que deviam dar a um pai é corbã, e o que é que fazem com isso? Olha, venham cá ler com muita atenção. Eu vou ler outra vez o versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar-me é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. E agora repare o versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. Que vós mesmos que esta palavra é uma palavra-chave. Transmitistes. Que processo de transmissão estava aqui em jogo? O tal processo de transmissão oral. Vós próprios transmitistes. E agora reparem, última parte do versículo 13. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, isto foi apenas um exemplo que Jesus deu. Mas havia muitas outras coisas que eles faziam. Faziam o quê? Eles invalidavam a palavra de Deus e, pior do que isso, os mandamentos de Deus em favor da sua tradição. Então a tradição estava ao mesmo nível da revelação escrita ou estava acima? Estava acima. E Jesus vai-lhes à cara. O que é que vocês estão a fazer? Vou-vos dizer uma coisa. Jesus nunca, por nunca ser, leiam os Evangelhos mais uma vez com toda a atenção. Vejam os Evangelhos com toda a atenção. Nunca uma só vez Jesus fez referência à tradição oral, à tradição dos anciãos. Pelo contrário, criticou essa mesma tradição. Agora, amigos, se a tradição dos anciãos que os judeus tinham no tempo de Cristo, e nós já vimos que essa tradição, reparem, para eles a revelação era a tradição escrita, podíamos dizer a escritura, mais a tradição oral, certo? E depois era necessário um magistério que em cada geração assegurasse a transmissão perfeita e pura dessa mesma tradição. Porque não era qualquer pessoa que podia transmitir isso. Só os tais iluminados, os líderes, que tinham sido treinados especialmente, preparados especialmente e tinham recebido um dom especial de Deus para estarem aptos a transmitir a tradição oral de forma pura. E agora, amigos, não sei se vocês já perceberam, a tradição apostólica que a Igreja Católica Apostólica Romana faz referência é uma cópia exata, é uma fotocópia, é papel químico da tradição que os judeus tinham no tempo de Cristo. E agora a minha pergunta fulcral é esta, e faço esta pergunta a qualquer católico que me esteja a ver. Se Jesus estivesse hoje entre nós, que palavras é que ele dirigia para os dirigentes religiosos que sustentam uma tradição que passa oralmente de geração em geração através de um magistério eclesiástico? Que palavras é que vocês acham que eles iriam dirigir? Para bom entendedor, a resposta está dada. Ou seja, à luz de Jesus Cristo, nós compreendemos que a única tradição que é absolutamente fidedigna é qual? Tradição escrita. E foi sobre este princípio que os reformadores protestantes marcaram fincapé, marcaram posição. E amigos, então à luz de Jesus Cristo, nós aprendemos que a única tradição, a única autoridade para nós é o quê? É a revelação divina, mas que está escrita. E reparem, há outra semelhança muito interessante. Assim como os judeus dizem que supostamente, ou diziam, que supostamente, ainda dizem hoje, que supostamente Moisés recebeu algumas indicações de Deus oralmente e que transmitiu essas indicações oralmente e que essas tradições foram passando de geração em geração através de um magistério. Pois bem, a Igreja Católica também diz que no início Deus deu uma tradição escrita à sua Igreja, mas também passou uma tradição oral através de Pedro, o primeiro Papa, e que através de uma sucessão ininterrupta de Papas, através de um magistério eclesiástico, essa tradição se foi mantendo na Igreja. Cópia a papel químico da visão que os judeus tinham da tradição. Por outras palavras, aquilo que a Igreja Católica fez foi reativar a tradição que os judeus tiveram. Tradição essa que Jesus condenou nos termos mais claros e positivos possíveis. Qual seria, volto a repetir, qual seria a posição que Jesus hoje teria se estivesse entre nós? De condenação total da tradição oral. Amigos, não há dúvidas. Se nós queremos ter a certeza do que é a base firme e segura para a nossa fé,
é apenas e só a tradição escrita. Porque o nosso exemplo supremo, que é Jesus Cristo, foi assim, esse é o exemplo que Ele nos deixou. Possamos compreender que isto é absolutamente essencial, amigos. E na mentalidade de um protestante é só a Escritura. Isto é importantíssimo. Porque quando os católicos vêm dizer, bom, mas a nossa autoridade é a Sagrada Escritura, mais a tradição, mais o magistério. E os protestantes, há 500 anos atrás, disseram não à tradição, não ao magistério. E nós hoje, adventistas do sétimo dia, dizemos igualmente, não à tradição, não ao magistério, apenas e só a Bíblia como fonte máxima de autoridade em questões de fé e de prática e doutrina. É a Bíblia. Ponto final, parágrafo. Esta é a nossa posição e por isso nós continuamos a protestar. Que Deus nos ajude. Amém.